traz, por exemplo, a Idade Média, realmente toda a construção que a gente vê, como a gente estava comentando em colégio, em faculdade, é uma construção de uma Idade Média grotesca em relação à igreja. Mas nessa mesma Idade Média tem muita beleza que a gente conhece. A gente pegar os santos da Idade Média, como que a gente pode trazer aqui Agostinho, Ambrósio e tantos outros, né? E vamos imaginar que tem aqui pessoas e jovens e uma multidão que está vendo ou vai ver depois essa nossa conversa, mas que realmente acabou concebendo dentro de si aquilo que você na sua juventude, Sim. acabou concebendo, de dizer o seguinte: tudo bem, tá? A igreja errou, ela já pediu perdão, o Papa já pediu perdão publicamente, e realmente a igreja errou muito, matou muita gente, foi uma sombra na Idade Média. Como entender que não é realmente assim, enxergar a beleza da igreja naquele tempo e as desconstruções de verdade que foram instaladas nas pessoas em relação a tudo isso? Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a igreja ela é uma instituição divina. E isso é um problema, porque só pode falar bem da história da igreja quem é católico. Certo. Porque quem não é católico, ele não vai entender o que é um sacramento. Ele não vai entender qual é o peso de uma bênção. Ele não vai entender que há um poder eclesiástico. Ele não vai entender o que é uma conversão. Porque ele acha que a conversão é que você ficou maluco. Ou que você foi obrigado a se converter, né? Fazendo alguma comparação. A própria Idade Média, a igreja controlava a mente das pessoas. Ou que a igreja controlava a mente dos índios aqui. Só que a gente olha para a nossa história e a gente vê, não, mas ninguém me obrigou a me converter. Ninguém me amarrou e disse, veja esse curso do Padre Paulo aqui e se converta, ou aprenda isso aqui. Não. Foi o quê? Eu comecei a me aproximar de Deus. A luz da fé ilumina a minha razão. A luz da fé vem e ilumina a minha razão. Essa luz faz com que eu observe a minha vida e veja coisas que eu não via antes. Então aqui, me desculpem, mas nós que nos convertemos somos mais inteligentes do que aqueles que não se converteram. Uhum. E isso não é uma questão de orgulho. Às vezes a pessoa pode achar que mas não é. É uma questão de fato, porque a gente consegue enxergar coisas que os outros não conseguem ver, porque eles estão cegados pelo pecado. Como São João da Cruz, naquele livro Subida do Monte Carmelo, ele bota lá a descrição dos efeitos do pecado na alma, e um dos efeitos é a cegueira. E eu percebia muito isso na universidade. Você mostrava tudo, você apresentava tudo. Você já teve aquele caso de você tentar converter a pessoa e dizer, olha isso aqui, e a pessoa não consegue ver, porque ela está tão imersa no pecado que ela está cega. Então, o primeiro fato é a gente entender isso, que a igreja ela é uma instituição divina. E a gente olha para a história, e o próprio Santo Agostinho diz isso na Cidade de Deus, que o maior exemplo histórico, a maior comprovação de que a igreja é uma instituição divina, é que na história da humanidade inteira, pela primeira vez na humanidade em que os vencedores adotaram a fé dos vencidos, foi quando os bárbaros derrubaram o Império Romano e ficaram com a fé dos romanos, que era a fé católica. Isso nunca aconteceu. E a gente vai observar a história, você vai ver que sempre que um povo era dominado por outro, os templos eram destruídos e construíam-se templos em favor dos deuses dos vencedores, porque era aquela ideia de mostrar que o seu Deus é mais fraco, o meu é mais forte. Então, era sempre assim. A gente vê isso na própria invasão de Nabucodonosor ao povo hebreu. Ele destrói o templo, acaba com tudo. Agora vocês vão adorar Marduk e os deuses da Babilônia. E então, a primeira vez que isso não aconteceu foi quando a Igreja Católica ela sobrevive. E a Igreja, então, o que ela faz? O que a Igreja faz durante a Idade Média? Ela ensina.
ela vai exercer aquilo que Nosso Senhor mandou os apóstolos fazerem. O último mandamento que Nosso Senhor mandou. Ide e ensinai aquilo que vos preguei. Então a igreja começa a ensinar aqueles bárbaros. E a Idade Média, ela teve, vamos dizer assim, alguns períodos de obscuridade, porque foram 1000 anos. Então houve períodos onde a igreja teve que converter aqueles bárbaros. Um período que foi muito difícil. A igreja levou 600 anos para converter os vikings, mas converteu, para converter os saxões, os francos, os eslavos, enfim, mas todos eles foram se convertendo. E daquelas tribos surgiram nações. E quem foi a instituição que promoveu isso foi a Igreja Católica. A Europa, ela só se tornou nações importantes, só se tornou um continente importante por causa da ação da igreja, que pegou lá o pessoal que não tinha nenhum processo lógico na sua formação, eram sociedades guiadas pela violência, né? Onde o mais forte era quem comandava, o combate era feito por meio os julgamentos eram feitos por meio de combate ou outras coisas de demonstração de força. Não existia uma lógica nenhuma. E a igreja começa a educar aquele povo, a educar as crianças, os filhos daqueles homens que começam a se converter e as famílias começam a mudar e você começa a ter um surgimento de uma nação verdadeiramente católica. E a Idade Média, ela vai ser um período ápice para a Europa, quando nós temos ali do século XI até meados do século XIV, quando a igreja ela se torna de fato o grande centro da Europa. É a igreja que vai organizar, vai mediar toda a vida social, e não por uma maneira de cima para baixo, de uma maneira impositiva. Não é uma autoridade imposta, mas é uma autoridade que vem da defesa da verdade. Porque aqueles bárbaros, antes bárbaros, eles se converteram pela igreja. Sim. Então eles davam autoridade à igreja. E eles vão obedecer o Papa, vão obedecer à igreja por conta disso. E aí você percebe que em um mesmo espaço de tempo, você tem vários pontos interessantes. Você tem as catedrais góticas. Isso é um exemplo material de uma sociedade impressionante. Porque os seres humanos fazerem aquelas coisas com os meios que tinham é impressionante. Hoje ninguém faz, porque, nossa, é muito custo. Mas eles não tinham esse pensamento, porque eles eram teocêntricos. Eles queriam agradar a Deus. Então você tem as catedrais, você tem, no mesmo espaço de tempo que as catedrais, você tem o grande crescimento da filosofia escolástica e depois do tomismo. Você tem as universidades, você tem os santos contemporâneos. Você imagina, São Francisco. E não é só São Francisco, é aquela ordem franciscana inteira. Inteira. Você lê as fontes franciscanas, o São Francisco ficou o mais conhecido, mas tinham centenas de homens santos do nível de São Francisco. É impressionante. Espalhados por toda a Europa. Você tem Santa Clara, você tem Santo Tomás, você tem São Luís Rei da França, você tem São Boaventura, você tem São Bernardo de Claraval. É uma coisa impressionante. Inclusive, um dos meios para você entender, dentro de um ciclo histórico, qual é o período onde houve o maior ápice do desenvolvimento humano, é olhar o número de santos daquele século. Porque você vai perceber que ali onde teve aquele período, outras coisas impressionantes vão acontecer. Então você tem os santos, você tem as catedrais, você tem a universidade, você tem a igreja como mediadora da ordem social, tudo ao mesmo tempo, e é dentro desse período que vão surgir as maiores escolas, o maior pedagogo da história, que não sou eu que estou dizendo, São Bernardo, São Boaventura e São Tomás de Aquino, 3 doutores da igreja, vão dizer que Hugo de São Vítor foi o maior pedagogo da história. Você tem, nesse mesmo período, cruzadas e Inquisição. Olha só, todas essas coisas, elas acontecem juntas. Então será que as cruzadas e a Inquisição foram tão ruins
como o pessoal comenta, ou que nos ensinaram dessas duas ações que está errada. Porque todos os santos daquela época defenderam as cruzadas. O próprio São Francisco de Assis vai tentar converter os muçulmanos. Vai para uma das cruzadas. São Luís, rei da França, tentou várias vezes, perdeu um filho, né, nas cruzadas. E graças às cruzadas, nós estamos aqui hoje. Porque foi o espírito cruzadista que levou Portugal e a Espanha a realizarem a expansão do reino e da fé. Ninguém comenta isso, mas quando os portugueses chegaram aqui, foi celebrada uma missa. Quando Cortés chegou no México, ele desceu toda a expedição dele e eles rezaram de joelhos, o rosário, consagrando aquela terra a Nossa Senhora. Né? O mesmo Cortés que dizem que foi lá e dizimou todos os índios, que é uma grande falácia. Né? Quase converteu Montezuma. Montezuma, ele não... Infelizmente, membros da tribo dele não queriam que ele se convertesse, que se aliassem com os espanhóis, iniciam um ataque, matam o Montezuma com uma pedrada na cabeça e atacam os espanhóis e dá uma destruição tremenda. Foi uma guerra terrível. Mas não por parte dos espanhóis e não por parte de Montezuma, foi uma parte dos indígenas do México. Inclusive, quando os espanhóis chegaram, era Sexta-feira Santa. E eles chegaram todos de roupa preta. E eles eram de pele branca com roupa preta. E havia uma representação de um deus asteca, que era um deus branco, o único deus que era branco, que tinha pele branca. Isso é uma coisa que se impressiona, porque todos os outros deuses têm as cores das peles indígenas. Agora eu não lembro o nome do deus maia específico. Uns nomes muito difíceis, não vou lembrar agora de cabeça. E eles representam ele de roupa branca e de roupa preta com a pele branca. O único, os outros sempre eram roupas verdes e pele parda. E eles representam aquele homem que viria para libertá-los da opressão de um outro Deus que pediu sacrifícios humanos. Dentro da mitologia deles existia isso. Olha só. Aí, na Sexta-feira Santa, eles chegam, todos vestidos de preto, e os espanhóis eram brancos. E quando os indígenas eles olham para aqueles espanhóis chegando, eles lembram do mito. E eles começam a acolher os espanhóis, porque eles estão vindo para nos libertar da opressão do Deus que nos pede sacrifícios humanos. Porque eles vão apresentar o Cristo. Que você não precisa mais sacrificar ninguém. Ele já se sacrificou por você. Aí você diz assim, nossa, que lindo, que incrível. Como isso é belo. Agora, por que isso não é ensinado? Ou por que isso não é contado dessa maneira? Porque aí você começa a perceber que a história ela é bela. Sim. E que da mesma forma que Deus agiu lá na história de Abraão, ele também age agora. Sim. Ele age do mesmo jeito. Só que o que acontece é que em Gênesis há uma linguagem muito concreta. Porque era um povo que saiu do deserto. Então a gente às vezes tem uma interpretação, né, como se fosse totalmente extraordinário. Né? Como se... Não que não fosse, mas a gente está lendo lá, Abraão estava em Ur quando Deus falou com ele. Então a gente para e pensa assim, o Abraão estava andando lá na cidade de Ur, lá pensando, o que Sara deve estar fazendo para comer, tem que pagar um boleto amanhã, tem que fazer isso, aquilo. De repente Deus na esquina, Abraão, saia daqui agora e vá para a terra de Canaã. Não, Deus fala com Abraão mais claramente, é uma forma clara para dizer o quê? Que Abraão rezava. Porque como que nós falamos com Deus? Ora, nós falamos com Deus rezando. Então, Moisés, quando escreveu o Gênesis, ele não colocou lá, Abraão parou para rezar e Deus falou com ele. Não, ele colocou, Deus falou com ele, porque aquele povo que saiu do deserto era um povo, as pessoas têm que entender isso, era um povo bárbaro. Era um povo, desculpe a palavra, um povo burro, um povo que não sabia lavar os pratos, não sabia lavar os copos. Se tinha regra para lavar copo e lavar
e lavar prato, é porque eles não faziam isso. Então, era uma questão mais concreta. E aí as pessoas acham, não, Deus só agiu lá, não agiu depois. Não, Deus age constantemente. E Deus age agora.